Olá, alunos e alunas do curso Técnico em Serviços Públicos. Meu nome é Leonardo Mira Marques. Estamos começando aqui mais uma disciplina, dessa vez responsabilidade fiscal. Bom, pessoal, responsabilidade fiscal já é uma disciplina mais densa, mais técnica. Então, eu peço a vocês a leitura da nossa apostila, a leitura também de um material que tem lá da Receita Federal, chama Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito boa, e também dá uma passada por esses slides que vão estar disponíveis no ambiente virtual. Bom, a nossa introdução da matéria, basicamente, começa com aquela lembrança feita lá em Fundamentos do Direito Administrativo, em que nós vimos o que é administração pública, como que ela se divide, qual que é a noção geral. Bom, nós sabemos que o Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público e ela tem relações externas e relações internas. E o governo, o que ele é? O governo ele é um conjunto de ações. O Estado, para se viabilizar, ele necessita de um governo. E esse governo é um conjunto de ações incumbido de comandar o Estado, ou seja, é a força propulsora do Estado, é o que faz o Estado agir, é o governo. E ali ele aponta os seus objetivos, as suas diretrizes, os seus planos governamentais, sempre tudo com interesse público, no interesse coletivo, tá bom, pessoal? Então nós podemos perceber que a administração pública, ela que dita as chamadas políticas públicas, certo? E ela é composta exclusivamente da administração direta, como vocês já viram, que é constituída pela pessoa política, União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Essa é a administração direta. E temos também a administração indireta. São as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O exercício da administração, como já foi visto, por isso que eu vou dar uma passada mais rápido, ele pode ser centralizado, ou seja, é aquele que o próprio Estado executa. Também pode ser descentralizado, que é aquele que atribui a função a um terceiro. E nós também temos a desconcentração, que é o Estado distribuindo as suas atividades internamente, como, por exemplo, as suas secretarias de Estado, as secretarias municipais ou os ministérios na área do governo federal. Tudo aquilo ali é uma desconcentração, tá bom, pessoal? E como nós vimos, existem também os princípios basilares do direito administrativo e da administração pública, que são o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Temos também o princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, não se pode dispor no interesse como administrador público daquele interesse público. Você tem que utilizar ele em grau de igualdade, de paridade. Eu não posso utilizar do interesse público como se fosse meu. E também temos os princípios dispostos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Lembram? O chamado LIMP, está lá no CAPT. Legalidade, igualdade, moralidade, pessoalidade, publicidade e eficiência. Bom, e aí nós entramos já na parte de finanças, planejamento e gestão pública. Aqui nós vamos discutir um pouco de cada um, o que é para a gente poder entrar nesse enredo da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF a Lei Complementar 101 de 2000, ela estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. Então, nela que está todo o arcabouço ali das finanças. Temos também a Lei 4.320, só que essa nova lei, essa Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, ela que está mais atualizada e mais enganjada com toda essa responsabilidade na gestão fiscal. E aí nós vimos que as finanças, o planejamento e a gestão pública, elas estão intimamente ligadas, elas estão entrelaçadas entre si, para que haja
uma atividade em harmonia. Então, as finanças públicas, elas vão compreender a captação e a aplicação dos recursos públicos. Já o planejamento, ele vai instituir, ó, a palavra-chave aqui, programas. Por quê? O programa quer dizer planejamento. Programa é um sinônimo de planejamento. Eu estou programando, eu estou planejando. Então, o planejamento, ele vai instituir os programas de arrecadação e aplicação dos recursos. Tudo em interesse com as necessidades da sociedade. E temos a gestão pública, que compreende toda essa parte posta em prática das metas traçadas na lei, certo? Para a realização daquele planejamento anterior idealizado. E também a gestão compreende o controle estatal, certo? O controle dos gastos, controle da arrecadação, toda essa parte de controle. Cabe destacar a definição aqui do planejamento que nós pegamos lá no dicionário Aurélio. O que é o planejamento? Planejamento é o trabalho de preparação para a tomada de decisão, pessoal, segundo roteiros, métodos determinados. Ou seja, o planejamento vai ajudar o administrador público, o gestor público, a tomar as decisões necessárias conforme o interesse público, conforme as necessidades públicas. E aí a gente vem aqui, as necessidades públicas e a atividade financeira do Estado. O Estado, ele tem por obrigação apontar, por meio da lei, qual necessidade é pública, qual necessidade ele entende por pública. E aí, ele, por meio disso, o poder público ele tem que dispor aquilo que ele arrecada da sociedade. E por meio dessa arrecadação, ele deve se planejar, certo? Com base nesses recursos arrecadados. E aí nós temos as necessidades essenciais do Estado, que são aquelas do interesse primário do Estado. Lembra que foi visto lá em Fundamentos de Administração Pública interesse primário e o interesse secundário do Estado. O interesse primário são aquelas necessidades principais do Estado, que compõem mesmo o interesse público. São aquelas que são realizadas de forma direta e exclusiva. Um exemplo é a segurança pública. E nós temos também as necessidades secundárias, que são aquelas atividades complementares. Elas podem ser executadas por terceiros alheios, não precisando ser o próprio Estado, a administração pública, onde o Estado ele concede a execução do serviço ou ele também pode diretamente, ele mesmo executar, certo? Porque quem pode mais também pode ali o menos. Porém, as necessidades secundárias elas podem ser delegadas, podem ser, como nós vimos lá anteriormente, descentralizadas para terceiros. O exemplo é o funcionamento do Estado, que tem por finalidade a realização do bem comum, e ele se desenvolve por meio de uma atividade financeira. Então, o que nós temos que entender aqui? O básico, o essencial. A atividade financeira ela é igual a receita mais a despesa mais a gestão dos recursos. Receita, despesa e gestão dos recursos vão compor a atividade financeira do Estado. E é isso que nós vamos estudar nessa aula hoje, a atividade financeira do Estado. E aí, por conceito de atividade financeira, ela consiste na busca de mecanismos para satisfazer as necessidades públicas. É o conjunto de ações estatais que buscam a arrecadação da receita, a efetivação dos gastos para o atendimento das necessidades públicas. E agora vamos dar uma passada aqui no histórico da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não nasceu da bela mente do legislador brasileiro, não, pessoal. Ela tem um processo histórico de outros países e ela incorpora princípios e normas desses outros países que também passaram por vários processos
até para melhorar a sua gestão fiscal. E eles foram tomados como um referencial para a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ali nós temos o Fundo Monetário Internacional. Lembra que na época do governo anterior, lá do Fernando Henrique, tanto se discutia o FMI, o Fundo Monetário Internacional? Então, naquela época o governo ele fez empréstimos e o FMI, como uma das suas contrapartidas, ele pedia que o Estado, que o país, realizasse normas voltadas para a gestão fiscal, para que melhorasse esse planejamento, para que melhorasse a gestão pública. E aí o país teve que se engajar nisso. Foram um dos motivos que ajudaram a criar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é muito importante para o país, porque a partir daí ela começou a dar responsabilidade ao gestor público, gente. Hoje um prefeito, um governador e até o próprio presidente, ele tem uma maior obrigatoriedade de prestar contas à população, à sociedade. E a LRF contribuiu muito para isso. Então ela é muito importante e o FMI trouxe esse lado bom. Outro país utilizado também para a elaboração foi a Nova Zelândia, através do Fiscal Responsibility Act de 1994. Outro caso também foi a Comunidade Econômica Europeia, a partir do Tratado de Maastricht. E também temos os Estados Unidos, que tiveram normas de disciplina e controle dos gastos do governo, que acabaram levando à edição do Budget Enforcement Act, aliado ao princípio da accountability, que é aquele princípio voltado à prestação de contas do administrador público. E temos aí, no nosso arcabouço legal maior, que é a Constituição Federal, a menção lá no artigo 165, parágrafo 9º, onde tem a disposição que uma lei complementar deverá estabelecer a regulamentação de normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. A partir desse artigo veio a nossa Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E quais são os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal? E vocês podem ver que eu coloquei aqui, questão discursiva auditor do TCDF. Ou seja, essa explicação aqui foi uma questão discursiva para o concurso de auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Olha que é uma coisa que está previsto lá na lei e que caiu num concurso desse nível. O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal está lá no caput do artigo 1º, que consiste em estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. Porém, lá no artigo 1º, e no seu parágrafo 1º, existem outros objetivos na lei. Quais são? Uma ação planejada e transparente, ou seja, um planejamento de forma clara. E isso é feito por meio do quê? Do PPA, que é o Plano Plurianual, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Temos também a necessidade, como objetivo, a prevenção de riscos e a correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas. Outro objetivo é a garantia de equilíbrio nas contas via o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com os limites e condições também para, no caso de renúncia de receita, que nós vamos ver lá na frente, e da geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição de rezos a pagar. Então, se vocês verem, é muito forte, é muito íntima a ligação com o planejamento. O planejamento é essencial na atividade financeira do Estado. Agora vamos estudar aqui a afetação do equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas e dos resultados entre as receitas e as despesas. Um preceito básico que nós temos que ter é:
a despesa, desculpe, tem que ser menor que a receita, gente. Eu nunca posso gastar mais do que eu arrecado. Eu sei que parece até uma frase, Leonardo. Isso não acontece aqui no país. Aqui sempre se gasta mais do que arrecada. Mas está errado, gente. O correto é arrecadar mais e gastar menos, certo? Então, nós não devemos gastar mais do que se ganha. O correto é sempre o equilíbrio. O que eu arrecadei é o que eu gastei. 0, 0. Porém, nós sabemos que, na prática, infelizmente, hoje nós gastamos mais e arrecadamos menos. Porém, não é o correto e não é o que a lei ensina. E aí nós temos, para toda essa atividade de equilíbrio das contas, o planejamento, onde nós devemos ter o estabelecimento das metas, dos limites, dados e condições para uma gestão pública no que se refere à arrecadação dos recursos e dos gastos, a necessidade desse planejamento, certo? O equilíbrio das contas públicas, ele deve ter a realização dos gastos de acordo com os recursos disponíveis, ou seja, eu gasto o tanto que eu tiver para garantir o quê? Um equilíbrio. A atividade do controle também é essencial, porque por meio do controle eu tenho a norma legal ali, por meio do controle eu tenho a quantitatividade, eu tenho como saber se está sendo realizado com qualidade, com eficiência aquele serviço e se o que eu estou gastando está proporcional ao que eu estou arrecadando. Tudo isso eu vejo por meio do controle. E também a responsabilidade. A responsabilidade é muito importante, porque caso o gestor público não cumpra conforme foi o planejado, programado, ele sofre sanções pelo seu descumprimento. E temos também o destaque da transparência na LRF, que está lá no artigo 48, porque ela auxilia lá no controle e na fiscalização. Como, Leonardo? Bom, ela garante uma ampla divulgação, tanto para você quanto para os órgãos de fiscalização. Hoje, em muitos municípios, se você entrar via internet, você vai ver o chamado Portal da Transparência, que ele é uma decorrência do artigo 38 lá da LRF, que vai garantir que você tome conhecimento dos gastos do Estado. E ele permite esse acesso da população às informações das atividades fiscais do Estado. Bom, e aqui nós temos no artigo 2º conceitos encontrados na LRF. E aí eu vou só citar quais são aqui e eu peço que vocês leiam, até por nós termos um tempo mais limitado na disposição da aula, eu vou só estar falando quais são os conceitos, as palavras que tem do seu conceito e peço a vocês a leitura e o estudo, certo? E aí lá no artigo 2º ele conceitua o que é uma empresa estatal controlada, tá? Que é aquela que tem todo o capital pertencente ao ente federal. Temos a empresa estatal dependente, que o próprio nome já diz, ela depende, certo? Então é aquela empresa pública que não consegue sobreviver sem a ação do seu controlador, que também é um estatal. Temos a definição da corrente líquida, o que é receita corrente líquida, o somatório das despesas correntes, menos a contribuição dos servidores, tá? Menos também as receitas de compensação. E compreendidas as transferências tributárias. Aí vocês dão uma lida com mais atenção no conceito de cada uma que está lá no artigo 2º da lei. E de acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º, essa receita corrente líquida ela vai ser apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, se nós estamos no mês de março, eu vou contar março e os 11 meses anteriores a março. E isso vai ser o cálculo da minha receita corrente líquida, excluída as duplicidades. Significa que na verificação da receita corrente líquida, ela deve ser por período de 1 ano, mas não necessariamente o ano civil, janeiro a dezembro, tá?
a sua apuração ela vai começar no mês em que estiver calculando a receita corrente líquida. Bom, planejamento. O planejamento ele já vem lembrado, ele já vem dado a sua ênfase desde lá da Constituição Federal de 1988, que ela institucionalizou essa integração entre os processos de planejamento e orçamento, com a elaboração de 3 instrumentos básicos para esse fim. Quais são eles? São aqueles que nós vimos lá no início. O PPA, que é o Plano Plurianual, que destaca ações de médio prazo. Temos também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é aquele elo de ligação entre os dois instrumentos, entre o PPA e a LOA. Aí nós temos a LDO servindo de integração. E por fim temos a LOA, que é a mais direta, a que mais se põe em prática o orçamento, que vem a discriminar os gastos do exercício financeiro. Plano plurianual. O plano plurianual está disposto lá no artigo 165, inciso 1 da Constituição Federal. Ele é o planejamento das atividades estatais a médio prazo. Ela ordena as metas e os objetivos. E o seu período de exercício corresponde a 4 anos. É o mesmo tempo do representante do Poder Executivo. Só que se lembrem, não é igual, ela é 4 anos, porém, ele existe o período de defasagem. O que é o período de defasagem, Leonardo? O PPA, olhem só, ele vai ter início no 2º ano do mandato do chefe do Executivo e ele vai terminar no 1º ano do mandato do representante subsequente, ou seja, tem 4 anos. Porém, ele não coincide com o tempo do chefe do executivo, mas é de 4 anos. Então, ele tem esse período de defasagem. Por isso que quando se fala, fulano vai ser eleito e vai mudar tudo quando entrar no governo. Não é bem assim, gente. Porque no 1º ano do representante subsequente, ele ainda vai ter que cumprir aquele plano plurianual feito lá do governo anterior. E isso serve também como a não causar mudanças drásticas, como para se dar uma maior segurança no sistema fiscal. E aí nós vamos ver aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a conhecida LDO, que na sua concepção original ela só tinha como função básica orientar a elaboração dos orçamentos anuais, além de estabelecer algumas prioridades e metas da administração no exercício financeiro subsequente. Porém, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela adota novas funções, ela tem uma importância maior. E quais que são? Ela acaba dispondo sobre o equilíbrio das receitas e despesas, ela vai estabelecer critérios e formas de limitação de empenho na ocorrência de arrecadação da receita inferior ao esperado, caso eu arrecade menos do que eu pensei que eu ia arrecadar e que isso possa comprometer o resultado primário nominal lá daquele exercício. Ela dispõe também sobre o controle dos custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento. Ela disciplina também sobre a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Ela quantifica o resultado primário a ser obtido, certo? E ela também estabelece limitações para a expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então veja o tanto de funções novas que ela adquiriu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que antes ela não tinha. De acordo com a doutrina, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deve estabelecer os parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de modo a garantir, olha aqui outra partezinha mágica, a realização de metas e objetivos contemplados no plano plurianual. Ou seja, trata-se, portanto, de um instrumento que funciona como elo entre o PPA e os orçamentos anuais,
compatibilizando essas diretrizes do plano à estimativa das disponibilidades financeiras para determinado exercício. Lá no artigo 35 da ADCT, lá da Constituição Federal, o projeto de lei, ela estabelece que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ela deve ser encaminhada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até meados de abril. Então, hoje, aqui nós estamos em março, até o meio de abril tem que estar sendo enviado a LDO para o Congresso para votação. E a sanção, essa LDO, ela deverá ser devolvida para a sanção do Presidente da República até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, até final de junho. Então, até o meio de abril, a LDO do próximo ano tem que estar sendo enviada para o Congresso Nacional e até o final de junho essa LDO tem que estar sendo votada. Para que isso? Para depois já ter uma base para a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. A vigência da LDO, ela nunca vai ser maior que um ano, nunca será superior a um ano. Ultrapassado esse período, automaticamente, tá, gente? Nesse caso, essa lei automaticamente perde a sua eficácia, ou seja, ela não tem mais validade. É uma lei já com a data certa para falecer. A partir de 31 de dezembro, pá, morreu. Não tem mais eficácia. A Lei 101, a LRF, ela prevê que a LDO ela deverá vir acompanhada de 2 novos anexos. Quais serão esses? O anexo de metas fiscais, que traz as metas anuais de despesas, as receitas, os resultados e o total da dívida para o exercício financeiro que faça referência. E para os 2 subsequentes, ou seja, o anexo de metas fiscais ele vai fazer previsão para um período de 3 anos. O próximo, o de referência, e os seus 2 subsequentes, certo? E além disso, o anexo ele também deverá conter uma avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício anterior, se cumpriu ou não, um demonstrativo das metas anuais, seguindo memória de cálculo e metodologia, um comparativo com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores e essa compatibilidade com as premissas e objetivos da política econômica, a evolução do patrimônio líquido, destacando a sua origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação financeira e atuarial do fundo ou regime de previdência dos servidores e o demonstrativo de estimativa e compensação da renúncia fiscal e da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Ou seja, tudo isso aqui também tem que estar previsto lá no anexo de meta fiscal da LDO, tá bom, gente? E também deverá conter o seu segundo anexo, que é o anexo de riscos fiscais. Lembra que eu já falei anteriormente que toda palavra quer dizer, toda palavra posta ali no direito ou na lei, ela quer dizer alguma coisa, ela tem um sentido. Então você interprete ela que você também já vai tirar o seu significado, o seu conceito a partir daquilo ali. Então, anexo de riscos fiscais. O que é o risco? É uma coisa que pode acontecer. Então, e eu tenho que estar precavido, eu tenho que estar preparado. Olha, é um risco que você corre, pode ser que aconteça isso. E como eu trabalho com planejamento na lei de responsabilidade fiscal, nada melhor do que eu ter um anexo de riscos fiscais, ou seja, do que pode vir a acontecer e o que eu vou fazer caso isso aconteça. Então ela aponta fatos que poderão alterar os resultados fiscais estabelecidos para aquele exercício. E aí eu vou ter o quê? Uma avaliação dos passivos contingentes,
eu vou ter avaliação dos outros riscos capazes de afetar as contas públicas e eu vou ter que informar também quais as providências que eu vou tomar caso esses riscos se concretizem. Então, ainda que se realize essa previsão de metas a ser alcançada, disponibilizando recursos financeiros para ser executada, no meio desse percurso pode acontecer algum fato que não esteja previsto ali. Uma tragédia, um grande desastre, um fato econômico que altere substancialmente todo o processo de arrecadação. Daí a importância de eu ter aquele anexo de riscos fiscais, que vai me explicar o procedimento a ser adotado para eu manter o equilíbrio financeiro. Um exemplo são as sentenças judiciais, que elas podem a qualquer momento aparecerem ali, acontecer e gerar uma despesa inesperada ao Estado. E se não houver uma reserva para esse tipo de contingência, vai me causar um abalo fiscal. Então eu já tenho que estar previsto com isso lá no meu anexo de riscos fiscais. Bom, vamos conversar agora sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ela está prevista lá no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. A LOA, de acordo com o artigo 5º da LRF, ela deve ser elaborada em compatibilidade com o plano plurianual e também com a LDO e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é o instrumento mais importante quando se trata do gerenciamento orçamentário e financeiro da administração pública. E a sua principal finalidade é administrar o equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas. Conforme o artigo 35 da DCT também, o projeto da LOA ela será encaminhado ao Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, final de agosto. Tá? Então, até lá eu já vou ter a LDO pronta, como nós vimos anteriormente, e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, ou seja, até meados de dezembro. E esses prazos geralmente também são observados pelos estados e pelos municípios. Tá bom, pessoal? Vamos tomar uma aguinha agora e daqui a pouco estamos de volta.